Bem-vindo, amigos. Dentro do capítulo de otite média secretora, eu vou iniciar falando nessa primeira aula sobre a trompa de Eustáquio, a tuba auditiva, que é um assunto muito pouco abordado, de difícil compreensão e que tem muito pouca coisa sobre o assunto. E, obviamente, que a gente tem aqui que abordar o senhor Bartolomeu Eustacchi, que foi um anatomista italiano, um dos fundadores da moderna anatomia, que se tornou famoso por suas descrições sobre a orelha e o coração humanos. Escrito durante 1561 e 1562, a Opúscula de Eustáquio consiste em um grupo de tratados anatômicos sobre os rins, o órgão da audição, o sistema venoso e os dentes, que ele publicou em conjunto sob o título de Opúscula Anatômica. Ele descreveu a trompa de Eustáquio em seu livro Tabulae Anatomicae, de 1552. Esse livro ficou esquecido por 150 anos na Biblioteca do Vaticano, sendo descoberto e publicado apenas em 1714 pelo cardiologista Giovanni Lantisi. E nesse livro, além de apontar erros no livro de Andreas Vesalius, que é De Human Corporis Fabrica, que era o maior livro médico já publicado até então, ele fez observações que haviam sido negligenciadas por Vesalius, descrevendo corretamente o rim humano, a glândula suprarrenal e a trompa que leva o seu nome. A trompa de Eustáquio, ou tuba auditiva, é vital na regulação da homeostase da orelha média e apresenta uma anatomia complexa projetada para realizar essa função. Desenvolvimento embrionário. A tuba auditiva, ou trompa de Eustáquio, se desenvolve como uma conexão entre a extensão lateral do endoderma da primeira bolsa faríngea e o ectoderma da primeira fenda branquial. A partir da expansão da bolsa, forma o recesso tubo-timpânico, que irá formar a cavidade timpânica. O tecido fibrocartilaginoso circundante e os músculos associados à trompa de Eustáquio formam-se a partir do mesoderma. À medida que a base do crânio se estende caudalmente, o ângulo da trompa de Eustáquio muda de horizontal para oblíquo. Isso vai resultar num alongamento e num aumento do ângulo da trompa de Eustáquio em relação ao plano horizontal, durante o seu crescimento normal e maturidade no início da idade adulta. O trajeto da trompa de Eustáquio da orelha média em direção à nasofaringe é anterior, inferior e medial. E a trompa de Eustáquio totalmente desenvolvida pode ser dividida em terços e consiste no terço ósseo, a junção que é o istmo, e a trompa de Eustáquio cartilaginosa. O terço ósseo é o mais lateral e situa-se dentro do osso temporal petroso. Os dois terços mediais da trompa de Eustáquio são fibrocartilaginosos, localizados na base do crânio, nas proximidades da asa maior do esfenoide. Abre-se na nasofaringe como uma elevação da mucosa conhecida como torus tubário. Então, aqui é o orifício faríngico da trompa da tuba auditiva, o torus tubário, a parede posterior da nasofaringe e o palato mole. A trompa de Eustáquio se abre na nasofaringe imediatamente posterior à cauda do corneto inferior. O interior da trompa de Eustáquio é de revestimento mucoso, circundado por cartilagem, com um terço mais lateral do tubo sendo circundado por um exoesqueleto ósseo. A trompa de Eustáquio se abre com pressão positiva, bocejo
espirros, deglutição, choro e manobra de Valsalva, principalmente pelas ações dos músculo elevador do véu palatino e músculo tensor do véu palatino. A importância do papel da trompa de Eustáquio aparece aqui. Uma trompa de Eustáquio funcionando normalmente é essencial para manter a orelha média saudável e uma audição normal. Já a falha da trompa de Eustáquio em funcionar corretamente é uma causa comum de morbidade em adultos e crianças e ainda assim, e apesar de tudo, sua anatomia, função e opções de imagens relacionadas à trompa de Eustáquio ainda são áreas pouco compreendidas por nós, otorrinolaringologistas, e por nossos colegas radiologistas. Fisiologia da trompa de Eustáquio. São descritas 3 funções básicas que, juntas, facilitam a saúde da orelha média e a transmissão do som da membrana timpânica para a cóclea. São elas: função ventilatória, drenagem de secreção e proteção. Funções ventilatórias. A equalização da pressão entre a orelha média e o ambiente externo é a principal função da trompa de Eustáquio e ocorre, como já falamos anteriormente, durante bocejo, espirro, deglutição e choro. A equalização da pressão é uma necessidade devido a flutuações da pressão externa e a troca gasosa que ocorre na mucosa da orelha média. Com a manutenção da pressão da orelha média, a complacência da membrana timpânica é otimizada para a audição. Todos nós aqui já passamos pela situação de quando desce a serra ou anda de avião, sentir o ouvido entupir, tapar por uma diferença de pressão. E isso já é suficiente para causar alterações na condução sonora, como uma diminuição e uma distorção do som. E o teto da trompa de Eustáquio é a região que está envolvida principalmente com a ventilação da orelha média. A ventilação que ajuda na regulação da pressão dentro da orelha média. A trompa de Eustáquio normalmente está fechada em repouso, mas interage com 2 músculos principais que ajudam a facilitar a sua abertura quando contraída. Esses músculos são o tensor do véu palatino e o elevador do véu palatino. E quando esses músculos se contraem simultaneamente no bocejo, espirro, deglutição ou choro, o ar pode passar pela trompa de Eustáquio, equilibrando a pressão na orelha média com a pressão atmosférica. Em condições de funcionamento normal da trompa de Eustáquio, a sua abertura ativa intermitente permite uma troca de gás passivamente entre a orelha média e a nasofaringe, mantendo a pressão da orelha média muito próxima à do meio ambiente, mesmo com um volume pequeno de ar, em torno de 1 a 5 micralitros, que entra na orelha média a cada abertura tubária. Enquanto a trompa de Eustáquio permanece ocluída, o ar contido dentro da orelha média vai sendo reabsorvido pela mucosa vascularizada do promontório, levando a cavidade a uma pequena pressão negativa fisiológica, que vai contribuir para a sucção de ar durante a próxima abertura tubária. Além disso, bocejo e deglutição causam contração dos músculos conectados à trompa de Eustáquio, permitindo que ela se abra para pequenas quantidades de ar. E isso vai permitir a equalização da pressão entre a orelha média e a pressão atmosférica, e em alguns casos pode resultar em um som de estalo na orelha média. E esse som vai resultar das pequenas quantidades de ar entrando na orelha média para equilibrar o diferencial de pressão com o meio ambiente. Enquanto a trompa de Eustáquio permanece ocluída, o ar contido no lúmen da orelha média vai sendo reabsorvido pela mucosa vascularizada do promontório,
levando a cavidade a uma pequena pressão negativa fisiológica que vai contribuir para a sucção de ar durante a abertura tubária. Além disso, o bocejo e a deglutição causam contração dos músculos conectados à trompa de Eustáquio, permitindo que ela se abra para pequenas quantidades de ar. Isso permite a equalização da pressão entre a orelha média e a pressão atmosférica e pode resultar, em alguns casos, em um som de estalo na orelha média. E esse som resulta de pequenas quantidades de ar entrando na orelha média para equilibrar o diferencial de pressão com o ambiente. O tempo médio de abertura da trompa de Eustáquio é de 286 a 513 milissegundos e a sua abertura ocorre em média a cada 1,44 vezes por minuto durante a vigília. Nesse estudo de Mondain e colaboradores de 1997, a duração média da abertura da trompa de Eustáquio foi de 430 milissegundos com esse intervalo, e o número médio de aberturas da trompa de Eustáquio foi de 21,7 com esse intervalo por 15 minutos. Lembrar que todas as deglutições não necessariamente abrem a trompa de Eustáquio. E nessa sequência de fotos, imagens maravilhosas do professor Dr. Moacir Safer, nós conseguimos observar o momento da abertura do ósseo faríngeo da trompa de Eustáquio. Como o indivíduo deglute aproximadamente uma vez a cada minuto quando acordado e a cada 5 minutos dormindo, esse será o tempo de renovação de ar da orelha média, assegurando assim o equilíbrio da pressão entre a orelha média e o meio ambiente. Caso esse mecanismo deixe de funcionar por condições patológicas, permanecendo a trompa de Eustáquio permanentemente ocluída, a pressão negativa em ciclo vicioso tenderá a aumentar progressivamente, causando a retração e alterações inflamatórias da membrana timpânica, que poderá inclusive se romper. Esses dados são da tese de mestrado dessa colega Inês Ângela Canali, brilhantemente orientada pelo professor Dr. Sadi Saleiman, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E se vocês puderem ter a oportunidade de ler essa tese, é um estudo maravilhoso sobre o estudo da tuba auditiva em indivíduos normais e com retrações da membrana timpânica. Em condições fisiológicas, a quantidade de ar que passa através da trompa de Eustáquio durante a deglutição é potencialmente maior que o necessário para equalizar a pressão negativa, mesmo a trompa de Eustáquio sendo muito estreita ou o período de abertura muito curto. Quando a trompa de Eustáquio está fechada, nenhum fluxo de ar passa através dela. Mas quando aberta, mesmo com um lúmen extremamente estreito, é capaz de equilibrar a pressão entre a orelha média e o ambiente externo instantânea e completamente. Para uma função auditiva adequada da orelha média e preservação de uma orelha média livre de doença, a pressão do gás na orelha média deve ser mantida próxima aos níveis atmosféricos. Como a orelha média geralmente é fechada para a atmosfera, o equilíbrio de pressão orelha média-atmosfera está continuamente sendo perturbado, pois a pressão atmosférica é alterada independentemente por frentes climáticas e por mudanças de altitude, e a pressão de gás na orelha média é alterada independentemente por processos fisiológicos que promovem a troca de gás da orelha média com compartimentos anatômicos adjacentes. Essas diferenças de pressão, orelha média e atmosfera, são diminuídas pela abertura da trompa de Eustáquio
que estabelecem uma comunicação aberta em fase gasosa entre a nasofaringe, aproximadamente a pressão atmosférica, e a orelha média, permitindo que o fluxo de gás impulsionado pelo gradiente entre esses compartimentos redefina a pressão da orelha média para próximo da pressão atmosférica, ou seja, regulando a pressão da orelha média. Há um grande corpo de evidências experimentais e clínicas que apoiam o papel da função eficiente da trompa de Eustáquio na preservação da audição normal e da saúde da orelha média, bem como um papel causal para a função ineficiente da trompa de Eustáquio na patogênese de várias manifestações das otites médias. A ventilação da trompa de Eustáquio permite que ocorram as trocas gasosas. A composição gasosa da orelha média difere daquela do ar e se assemelha à composição gasosa do sangue venoso. Sugere também a existência de uma rota bidirecional de difusão gasosa entre a orelha média e o sangue. Quando a mucosa da orelha média é saudável, tanto a difusão gasosa entre a orelha média e o sangue, quanto o fluxo de gás através da trompa de Eustáquio são processos bidirecionais para todos os gases envolvidos: nitrogênio, dióxido de carbono, oxigênio e água. Quanto mais espessa e vascularizada é a mucosa da orelha média, maior a taxa de difusão gasosa, ou seja, de absorção. No estudo experimental de Doyle, de 1995, a limitação de perfusão do nitrogênio sugere que a taxa de troca é notavelmente aumentada pela inflamação do aumento do fluxo sanguíneo da mucosa. Já o controle da inflamação pode diminuir a taxa de troca de nitrogênio e restabelecer a regulação normal da pressão da orelha média. Devido à absorção de oxigênio, a pressão diminui continuamente na orelha média normal, que é equalizada pela abertura da trompa de Eustáquio, de modo que o ar flui através dela. E isso ocorre pela difusão do dióxido de carbono. O gradiente de pressão do dióxido de carbono, que é direcionado para a cavidade da orelha média, é sustentado pela abertura da trompa de Eustáquio. Toda vez que a trompa se abre, a orelha média perde CO2, pois a pressão parcial do CO2, do dióxido de carbono, na orelha média é maior e no ar atmosférico é menor. Então, após o fechamento da trompa de Eustáquio, o dióxido de carbono se difunde do tecido circundante para a orelha média e a pressão aumenta. Essa perda do dióxido de carbono ocorre não apenas porque os gases fluem de acordo com a sua porcentagem de composição, mas também se difundem de acordo com a sua diferença de pressão parcial através da trompa de Eustáquio. A troca gasosa entre a orelha média e mastoide com a microcirculação mucosa é o segundo fator importante na regulação da pressão da orelha média. Processos inflamatórios que influenciam a espessura mucosa e o fluxo sanguíneo na mucosa da orelha média têm ação direta na taxa de difusão. Então, se nós observarmos aqui a taxa de difusão do dióxido de carbono em ouvidos normais e comparar com ouvidos que tinham otite média secretora, observa-se aqui a grande diferença na taxa de difusão. Diferenças nas taxas de difusão de gás na orelha média podem desempenhar um papel na regulação da economia de gás na orelha média e, portanto, na pressão da orelha média.
A troca gasosa sobre a mucosa é o mecanismo básico para a regulação da pressão da orelha média. Enquanto a trompa de Eustáquio serve como uma válvula de escape para pressões excessivamente positivas, também pode abrir por força muscular para equalizar pressões excessivamente negativas. O dióxido de carbono e o oxigênio passam facilmente pelas membranas capilares venosas, criando um vácuo de pressão em relação à pressão atmosférica. Isso explica por que a dilatação da trompa de Eustáquio permite que o ar à pressão atmosférica se equilibre com as pressões parciais mais baixas de gás na orelha média que se desenvolvem. Esse mecanismo também esclarece por que a disfunção exagerada da trompa de Eustáquio resultará em déficits auditivos, se a pressão na orelha média impactar a membrana timpânica para esticá-la mais firmemente devido a um déficit nas trocas gasosas, ou seja, aumenta a rigidez do sistema e dificulta a condução por via aérea. A falha da trompa de Eustáquio em desempenhar suas funções de regulação da pressão da orelha média, eliminação de secreções e proteção é a condição para muitas patologias que vão afetar a orelha média. O acúmulo de líquido na orelha média, acompanhado por uma pressão negativa, é geralmente aceito como induzido por disfunção da trompa de Eustáquio, implicando que a origem da patologia está dentro dela. A obstrução da trompa de Eustáquio por líquido intratimpânico pode causar pressão negativa em uma orelha média com trompa de Eustáquio normal e patente. A depuração de tal fluido seria facilitada de acordo com a sua viscosidade. O mecanismo de bombeamento da trompa de Eustáquio pode desempenhar um papel importante no transporte de fluidos e na regulação da pressão da orelha média. Além disso, a pneumatização da mastoide desempenha um papel importante na complacência da orelha média e nas forças sobre a membrana timpânica. Flutuações de pressão na orelha média, na presença de uma mastoide pequena e pouco pneumatizada, irão resultar numa maior força aplicada sobre a membrana timpânica, se comparada com a mesma pressão aplicada a uma mastoide maior e mais pneumatizada. Segunda função da trompa de Eustáquio é a drenagem de secreções. Secreções produzidas na orelha média, e o assoalho da trompa de Eustáquio está envolvido principalmente com essa drenagem, permitindo a depuração mucociliar das secreções advindas da orelha média. Consiste em células ciliadas que eliminam produtos inflamatórios e secreções da orelha média e da trompa de Eustáquio, transportando-os em direção à nasofaringe para sua eliminação. Função de drenagem da trompa de Eustáquio. Ela acontece por dois mecanismos distintos. O primeiro é o adequado funcionamento do sistema mucociliar da trompa de Eustáquio, e o segundo, pelo bombeamento exercido pelas contrações do músculo tensor do véu palatino. Quando o músculo tensor do véu palatino abre a trompa de Eustáquio, o fluido é sugado da orelha média para o seu lúmen, e quando a trompa de Eustáquio se fecha, o fluido é expelido para a nasofaringe. E a última função da trompa de Eustáquio é a proteção, principalmente contra secreções e pressões sonoras oriundas da nasofaringe. Ambas estruturas da trompa de Eustáquio estão envolvidas com a proteção da orelha média. A elasticidade fibrocartilaginosa, a presença de tecido gorduroso de Ottman
e as numerosas pregas mucosas presentes aqui no assoalho da trompa de Eustáquio. A função protetora da trompa de Eustáquio é sinérgica à da drenagem e é exercida primordialmente devido à sua estrutura anatômica, ou seja, o istmo mais estreito, e pelo colabamento passivo da porção fibrocartilaginosa que ocorre durante o repouso. Na deglutição, a porção proximal da trompa de Eustáquio, que é a cartilaginosa, se abre, permitindo que secreções presentes na nasofaringe possam penetrar nessa região, mas não dentro da orelha média, devido exatamente ao estreitamento da porção média, que é o istmo, da trompa de Eustáquio. Sando e colaboradores, já em 1994, afirmavam que a forma transversal do lume da trompa de Eustáquio e a fixação do músculo tensor do véu palatino na ponta da lâmina lateral seriam importantes para a ventilação da orelha média. 2. Que as células ciliadas no assoalho serviriam para drenagem. E 3. A elastina ricamente distribuída na porção de dobradiça da cartilagem da trompa de Eustáquio, o tecido adiposo de Ottman e o rico tecido linfóide associado a mucosas teriam ação protetora. Eles também afirmavam que a lâmina lateral da cartilagem da trompa de Eustáquio bem desenvolvida seria importante tanto para a ventilação quanto para a proteção da orelha média, e que as ricas dobras da mucosa, células caliciformes e glândulas serviriam tanto para a limpeza, ou seja, a drenagem, quanto para a proteção da orelha média. Acredita-se que essas dobras mucosas presentes no lúmen da trompa de Eustáquio funcionem em conjunto com os cílios da superfície para promover a eliminação de secreções da orelha média para a nasofaringe. Trompa de Eustáquio, comprimento e ângulo. Há um crescimento considerável da trompa de Eustáquio nos primeiros anos de vida e que continua a se desenvolver e aumentar até o início da idade adulta. Existe uma relação linear entre o volume da cartilagem da trompa de Eustáquio e a idade, com o aumento do volume de 20 milímetros cúbicos por ano após o nascimento, até os 20 anos de idade. Isso são imagens do nosso querido professor Dr. Moacir Safer, do professor Isamu Sando, autor desse estudo, mostrando então as diferenças de angulação decorrentes do crescimento da trompa de Eustáquio na criança e no adulto. O crescimento da trompa de Eustáquio da criança e do adulto aparece bem representado nesse desenho. O comprimento da trompa de Eustáquio no adulto é quase o dobro do observado antes dos 7 anos de idade. Com base em medições in vivo de tomografia computadorizada, o comprimento total da trompa de Eustáquio, parte óssea e parte cartilaginosa, seria de aproximadamente 38 milímetros nas crianças, para uma idade média de 5 anos, comparado a 43 milímetros nos adultos. Em adultos, a trompa de Eustáquio forma um ângulo médio de 34 a 36 graus com o plano horizontal, tendo como referência o palato ósseo, embora possa haver variação entre indivíduos. Já o eixo da trompa de Eustáquio, com referência ao plano sagital, é de aproximadamente 42 graus. Já esse estudo de Takashi e colaboradores de 2007 é um estudo muito interessante e ele mediu o ângulo da trompa de Eustáquio em relação ao plano padrão de Hyde, que seria um plano que passa pela margem orbital inferior e a margem superior do conduto auditivo externo, usando a tomografia computadorizada, e ele descobriu que em crianças pequenas
Esse ângulo é mais próximo da horizontal do que em adultos, mas o achado mais interessante é que não houve diferença significativa estatisticamente entre os ângulos em crianças com otite média secretora e as crianças controle. Esse ângulo mais raso da trompa de Eustáquio em crianças pequenas, descritos em até 10 graus em alguns relatos, para 30 a 45 graus no adulto, foi amplamente confirmado. E ele é hipotetizado como um fator predisponente para a inflamação e infecções de orelha média no grupo de crianças pequenas, devido a um risco aumentado de refluxo de secreções nasofaríngeas e de patógenos. E, de novo, nesse diagrama esquemático, a gente observa aqui os ângulos relativos da trompa de Eustáquio do plano horizontal para crianças e para os adultos. Aqui nós observamos um esquema de toda a trompa de Eustáquio, a sua porção óssea e a sua porção cartilaginosa. Vamos aqui abordar, então, a porção cartilaginosa da trompa de Eustáquio. A cartilagem da trompa de Eustáquio estende-se desde a abertura nasofaríngea para fixar-se firmemente ao orifício ósseo da trompa de Eustáquio com bandas fibrosas. A cartilagem forma o teto e a parede medial da trompa de Eustáquio. Tem a forma de um J invertido ou de um C, com a seção do gancho superior rica em elastina e atuando como uma dobradiça durante a abertura da trompa de Eustáquio. A porção cartilaginosa da trompa de Eustáquio está intimamente associada com a base do crânio, e ela corre em uma depressão, chamada de sulco da tuba, entre a asa maior do esfenoide e a parte petrosa do osso temporal. A extremidade anteromedial se projeta para dentro da nasofaringe, formando o tórus tubário ao redor do ósteo faríngeo da tuba auditiva. O tórus tubário pode conter cartilagem acessória e ele é recoberto por uma espessa camada de epitélio. Ele está ligado a uma protuberância da lâmina pterigoídea medial e forma um ponto de referência visível na tomografia computadorizada e na ressonância nuclear magnética, onde se projeta para a nasofaringe areada. A cartilagem em forma de C ou de J invertido, em corte transversal com seu lado côncavo lateral inferior e medial, pode ser dividida numa parte medial, que compõe a lâmina medial, e uma parte lateral, que é a lâmina lateral. Apenas a parte superior do lume lateral é circundada por cartilagem, enquanto a parte membranosa inferior não é. Então, nesse desenho, C é a cartilagem da trompa de Eustáquio, L é o lúmen da trompa de Eustáquio, a linha A é a conexão entre dois pontos mais distantes da trompa de Eustáquio, separando aqui a cartilagem da trompa de Eustáquio em lâmina lateral e lâmina medial. E a relação entre elas seria a área da lâmina medial dividida pela área da lâmina lateral. Nesta fotomicrografia de cortes transversais da porção média da cartilagem da trompa de Eustáquio, mostrando aqui em A um caso controle e B um caso de fenda palatina, observa-se aqui ETC, que é a cartilagem da trompa de Eustáquio, a cartilagem da trompa de Eustáquio, L é o lúmen da trompa de Eustáquio, LL a lâmina lateral, lâmina medial e o músculo tensor do véu palatino.
Então, essas duas imagens comparativas entre o normal e a criança com fenda palatina mostram diferenças na curvatura do lúmen e na área de secção transversal do desenvolvimento da cartilagem entre normal e fenda palatina. Lúmen e istmo. O lúmen da trompa de Eustáquio saudável está colapsado em repouso e, consequentemente, não pode ser visualizado nesse estado. Ele é revestido por um epitélio colunar pseudoestratificado ciliado, e esse epitélio ciliado desempenha um papel importante na depuração de secreções para a nasofaringe. Estes autores compararam o lúmen da trompa de Eustáquio a dois cones, que encontram-se em suas pontas para formar um estreitamento de cerca de 1,5 milímetros de diâmetro, que é o istmo. A localização do istmo parece ocorrer a 2/3 do trajeto ao longo da trompa de Eustáquio da extremidade nasofaríngea, na sua porção cartilaginosa, um pouco antes da região juncional. Estes autores, utilizando tomografia computadorizada com contraste injetado nas trompas de Eustáquio de cadáveres, eles caracterizaram a forma do lúmen como oval, exceto no istmo, onde se verificou serem circulares. Usando essa mesma técnica, eles também descobriram que o istmo estava ausente em bebês. Mucosa. O lúmen é revestido por um epitélio colunar pseudoestratificado ciliado para auxiliar na depuração do material para a nasofaringe. O revestimento mucoso contém dobras e glândulas nessa região inferior e pode tornar-se espessado, contribuindo para a doença da trompa de Eustáquio obstrutiva. E agora nós vamos abordar a musculatura envolvida no funcionamento da trompa de Eustáquio. 4 músculos estão associados à trompa de Eustáquio: o músculo tensor do véu palatino, o músculo elevador do véu palatino, o músculo salpingo-faríngeo e o músculo tensor do tímpano. Vamos começar então pelo músculo tensor do véu palatino. A trompa de Eustáquio é fechada passivamente em repouso, e acredita-se que o músculo tensor do véu palatino desempenha o papel principal na abertura do seu lúmen. O músculo tensor do véu palatino origina-se da base do crânio e da face lateral da trompa de Eustáquio. Essas duas origens formam duas camadas musculares que são facilmente separáveis devido ao curso paralelo das suas fibras musculares. A origem da base do crânio estende-se da fossa escafoide da asa grande do osso esfenoide anteriormente até a espinha esfenoide posteriormente. Nessa figura, a origem do músculo tensor do véu palatino está representada nas partes cartilaginosa e membranosa da trompa de Eustáquio lateral. E, antes de entrar no palato mole, o tendão do músculo do tensor do véu palatino envolve o âmulo pterigoideu. E nesse estudo, eles analisaram a taxa de inserção, que é calculada pelo comprimento da cartilagem da trompa de Eustáquio, envolvida pela inserção do músculo tensor do véu palatino na trompa de Eustáquio, que é a linha B,
dividido pelo comprimento total da cartilagem da trompa de Eustáquio, que é a linha A, desde a extremidade nasofaríngea até a porção do istmo. Como já citado anteriormente, as fibras das duas camadas do músculo tensor do véu palatino gradualmente se tornam um tendão, que envolve o âmulo pterigoideu em uma volta de quase 90 graus antes de entrar no palato mole. O músculo tensor do véu palatino contrai a parede anterolateral para causar, assim, a dilatação e a abertura da trompa de Eustáquio distal. Mecanismo de abertura da trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio é fechada em repouso, como resultado da complacência do tecido conjuntivo elástico nas paredes tubárias, da pressão extramural das estruturas adjacentes e do tônus da musculatura paratubária. De novo, nas imagens do professor Dr. Moacir Saffer, a ação do músculo tensor do véu palatino e o músculo elevador do véu palatino atuando na abertura do terço distal do orifício faríngico da trompa de Eustáquio. A literatura anterior atribuía a abertura da trompa de Eustáquio exclusivamente à contração do músculo tensor do véu palatino. Então, são esses estudos. Hoje, considera-se como um resultado de uma ação sinérgica entre o músculo tensor do véu palatino e o músculo elevador do véu palatino por conta desses estudos. A ação do músculo tensor do véu palatino é considerada uma contração isotônica, resultando em um aumento direto do lúmen e uma tração para baixo na cartilagem lateral, produzindo uma força rotacional na cartilagem medial. Vários estudos sugerem que o músculo elevador do véu palatino participa da abertura da porção mais anterior da trompa de Eustáquio no orifício faríngeo. E são todos esses artigos que reforçam esse dado. Papel do músculo tensor do véu palatino na ventilação da orelha média. Atualmente, parece haver um consenso de que o músculo tensor do véu palatino é o principal responsável pela abertura da trompa de Eustáquio e tem papel fundamental na ventilação da orelha média. Vários estudos experimentais envolvendo animais e seres humanos avaliaram o papel exato do músculo tensor do véu palatino na abertura da trompa de Eustáquio. O primeiro estudo experimental investigando os músculos responsáveis pela função da trompa de Eustáquio foi realizado por Ronge e colaboradores em 1979. E eles observaram que a estimulação elétrica do músculo tensor do véu palatino em cães produziu consistentemente a abertura da trompa de Eustáquio, que foi registrada por uma queda repentina na pressão do ar no espaço da orelha média. De novo aqui, utilizando imagens do professor Moacir Saffer, a gente vê aqui o movimento de abertura da trompa de Eustáquio e a passagem do contraste da orelha média em direção à nasofaringe. Kantenkin e colaboradores em 1979 observaram que a estimulação do nervo mandibular em macacos rezos resultou na abertura da trompa de Eustáquio, enquanto que a estimulação do nervo após a transecção completa do músculo tensor do véu palatino não teve mais efeito. Ronge e colaboradores, em 1980, analisaram uma possível ação sinérgica do músculo tensor do véu palatino e do músculo elevador do véu palatino no processo de abertura da trompa de Eustáquio. Eles observaram que o músculo elevador do véu palatino não alterou a luz da trompa de Eustáquio,
mas causou dilatação do orifício nasofaríngeo. Já a contração do músculo tensor do véu palatino causou um deslocamento para fora da parede tubária lateral, pela qual a trompa de Eustáquio foi aberta. Nesse estudo da Margareta Castelblanc e colaboradores de 1988, eles utilizaram injeções de toxina botulínica para paralisar o músculo tensor do véu palatino em macacos resos. Isso causou obstrução funcional reversível da trompa de Eustáquio, que se tornou evidente como uma alta pressão negativa seguida de efusão dentro da orelha média. Já no estudo de Gadiali e colaboradores de 2003, que também usaram a toxina botulínica em experimentos com macacos, observaram que a paralisação do músculo tensor do véu palatino resultava em alterações na mecânica tecidual da trompa de Eustáquio, contribuindo para a diminuição da função de abertura da trompa de Eustáquio. Todos esses estudos experimentais com animais concluíram que o músculo tensor do véu palatino desempenha um papel essencial na abertura da trompa de Eustáquio e, consequentemente, na ventilação da orelha média. Apesar da similaridade estabelecida da anatomia tubária, a extrapolação de resultados de modelos de primatas para humanos permaneceu controverso, ou seja, ficou faltando aqui estudos em seres humanos para comprovarem todas essas hipóteses formuladas. Estudos clínicos abordando o papel do músculo tensor do véu palatino na função da trompa de Eustáquio em humanos são então apresentados. O estudo de Takahara e colaboradores de 1986 e de Su e colaboradores de 1993 relataram casos de pacientes com linfoma não Hodgkin e carcinoma da nasofaringe, mostrando destruição do músculo tensor do véu palatino ou de seus nervos pelas células tumorais invasoras. Ambos os autores observaram nesses casos alterações que resultaram em obstrução funcional da trompa de Eustáquio, seguida de otite média secretora na maioria desses pacientes. Esse estudo de SAPS e colaboradores de 2008 avaliaram a função do músculo tensor do véu palatino em pacientes que apresentavam doença crônica da orelha média em comparação com indivíduos saudáveis e normais por meio da eletromiografia. E o interessante é que não foi encontrada diferença significativa na atividade eletromiográfica dos músculos tensor do véu palatino entre orelhas afetadas e dos indivíduos saudáveis. O estudo de Chang e colaboradores de 2013 realizaram um estudo semelhante, avaliando a função não só do músculo tensor do véu palatino, mas também do músculo elevador do véu palatino, medindo a atividade eletromiográfica em pacientes que tinham disfunção tubária unilateral crônica. Na grande maioria dos pacientes, não foram encontrados sinais da diminuição da atividade do músculo tensor do véu palatino no lado afetado, como o que se encontrou no estudo anteriormente citado. Já a atividade do músculo elevador do véu palatino, no entanto, foi diminuída em metade dos pacientes, sugerindo que a atividade reduzida do músculo elevador do véu palatino pode desempenhar aqui um papel na disfunção da trompa de Eustáquio nos pacientes que têm disfunção tubária unilateral crônica. O estudo de Alper e colaboradores de 2012 também avaliou a atividade eletromiográfica e eles concluíram que a contração do músculo tensor do véu palatino estava relacionada ao pico de abertura da trompa de Eustáquio, enquanto que a atividade do músculo elevador do véu palatino precedeu a atividade do tensor do véu palatino e, portanto,
a abertura real da trompa de Eustáquio. A contração do músculo elevador do véu palatino mostrou estar associada ao movimento de palato mole e orifício anterior da trompa de Eustáquio e rotação da cartilagem da trompa de Eustáquio. No entanto, esse movimento não resultou na abertura real da trompa de Eustáquio. Todos esses estudos citados fornecem evidências sólidas que confirmam o papel essencial do músculo tensor do véu palatino na abertura da trompa de Eustáquio, tanto em modelos animais como adultos humanos sem fenda palatina. Conclui-se então que o comprometimento do músculo tensor do véu palatino leva à disfunção da abertura da trompa de Eustáquio, ventilação prejudicada da orelha média e, provavelmente, a otite média secretora. Os estudos de Alper, de 2012, e de Hansel, 2012, também indicam o envolvimento do músculo elevador do véu palatino na abertura da trompa de Eustáquio, embora provavelmente em um estágio diferente que precede a abertura real da trompa de Eustáquio. Então, o movimento combinado do músculo elevador do véu palatino com o músculo tensor do véu palatino contribuindo para a abertura do orifício faríngico da trompa de Eustáquio. Músculo elevador do véu palatino. Ele se origina da face inferior do osso temporal petroso, correndo abaixo e paralelo ao assoalho da trompa de Eustáquio. Acredita-se que esteja relacionado apenas à trompa de Eustáquio por um tecido conjuntivo frouxo, abrindo a trompa de Eustáquio durante a contração pela rotação da parte medial da cartilagem com seu volume aumentado. A contração do músculo elevador do véu palatino resulta em elevação do palato mole e rotação medial da lâmina cartilaginosa. Nesse esquema de corte transversal, observamos a lâmina medial da cartilagem, a lâmina lateral, aqui o coxim de gordura de Ottman, o músculo tensor do véu palatino, o músculo elevador do véu palatino. Orientação anterolateral, póstero-medial. Esse é um esquema de corte transversal através da trompa de Eustáquio no corte médio cartilaginoso, visto no estado fechado com o lúmen em preto aqui colapsado. As pregas mucosas na parte inferior podem ser aqui visualizadas. Músculo salpingo faríngeo. Esse músculo origina-se da parte medial e inferior da trompa de Eustáquio cartilaginosa, muitas vezes é mal formado e cursa inferiormente dentro do tecido conjuntivo para se inserir na parede da faringe. Músculo tensor do tímpano. Origina-se da trompa de Eustáquio cartilaginosa e do osso esfenoide e recebe fibras do músculo tensor do véu palatino antes de terminar em um tendão que se insere no manubrio do martelo. Apesar da sua proximidade, nem o músculo salpingo faríngeo e nem o músculo tensor do tímpano parecem influenciar a abertura da trompa de Eustáquio. Coxim de gordura de Ottman. Não exatamente um músculo, mas essa área de tecido adiposo que percorre o comprimento da trompa de Eustáquio cartilaginosa, encontrados inferomedialmente à trompa de Eustáquio, age para garantir o fechamento da trompa de Eustáquio, reduzindo assim a transferência de pressão da nasofaringe para a orelha média. E ele é mal visualizado na tomografia computadorizada.
porção óssea da trompa de Eustáquio. O terço lateral da trompa de Eustáquio é óssea, situada dentro do osso temporal petroso. Ela se une à trompa de Eustáquio cartilaginosa em uma região juncional, onde os dois se sobrepõem por 3 a 4 milímetros, que é a região do istmo. A parte óssea da trompa de Eustáquio tem sido menos estudada do que a sua porção cartilaginosa. A tomografia computadorizada dos ossos temporais é realizada rotineiramente para avaliar estruturas da orelha média e orelha interna, e em muitas orelhas, o ar pode ser visto no lúmen da parte óssea da trompa de Eustáquio, que em repouso está sempre aberto. No estudo de Gen e colaboradores 2004, encontraram metade dos ápices petrosos pneumatizados em imagens de tomografia computadorizada, e destes, 92% apresentavam uma célula peritubária, parecendo se comunicar diretamente com o lúmen tubário. No estudo de Sain, isso ajuda a se correlacionar bem com as avaliações histológicas, validando a precisão dessas imagens. No estudo de Jadhav e colaboradores de 2014, também relataram a avaliação detalhada das células peritubais usando tomografia computadorizada, constatando que as células podem abrir em qualquer ponto ao longo da trompa de Eustáquio, embora isso ocorra mais frequentemente na região póstero-lateralmente. As células peritubárias ligadas ao lúmen da trompa de Eustáquio são pontos potenciais para vazamento do líquido céfalo-raquidiano, após cirurgias de orelha e base de crânio, como a abordagem translabiríntica para a ressecção de chivanoma vestibular. Diferenças estruturais da trompa de Eustáquio entre crianças e adultos. Essas diferenças justificam uma contração ineficiente do músculo tensor do véu palatino. O ósteo faríngeo tem uma menor inclinação na nasofaringe de crianças, e as secreções da nasofaringe podem entrar no lúmen da trompa de Eustáquio mais facilmente. Apresentam também menor diâmetro do lúmen tubário, maior densidade das células cartilaginosas, menor quantidade de elastina, menor volume do tecido gorduroso de Ottman, maior quantidade de pregas mucosas, explicando assim a maior suscetibilidade das crianças ao desenvolvimento de patologias da orelha média. Disfunção tubária. A obstrução da trompa de Eustáquio causando a disfunção pode ser de causa mecânica, funcional ou ambas. A obstrução mecânica é decorrente de fatores intrínsecos por uma anatomia anormal ou alterações do lúmen tubário, como o que ocorre nos processos inflamatórios infecciosos ou alérgicos, ou obstrução extrínseca, hipertrofia de adenoide, ou processos neoplásicos da nasofaringe, obstruindo aqui o orifício faríngico da trompa de Eustáquio. Embora a hipótese de uma massa nasofaríngea como causa obstrutiva usual de efusão da orelha média seja difícil de sustentar, existem evidências para apoiar a origem da infecção da orelha média, como visto na otite média aguda e otite média secretora, como sendo associada às vezes como infecção ascendente da nasofaringe. Já a obstrução do orifício da trompa de Eustáquio por tecido adenoidiano foi associada a timpanogramas sugestivos de pressão anormal na orelha média, nesse belo estudo do Lubianchi e colaboradores, de 2008. Falha no mecanismo de abertura da trompa de Eustáquio é comum em crianças,
mesmo sem a presença de fissura palatina e sem história de patologia de orelha média, devido ao tamanho, posição e angulação da trompa de Eustáquio. Já a obstrução do ósseo timpânico vai ocorrer nos processos inflamatórios agudos ou crônicos da orelha média, como pólipos e otite média crônica colesteatomatose. Evidências apontam para outros mecanismos mais sofisticados que causam pressão negativa e derrame ou efusão em condições patológicas da orelha média. Disfunção tubária e etiopatogenia da orelha média. O mau funcionamento da trompa de Eustáquio, quando persistente, pode causar pressão negativa na orelha média, resultando em transudação do líquido intravascular para o espaço intersticial e de lá para o lúmen da orelha média. Então, essa é a hipotetização desses autores de 1995 e utilizando para ilustrar esses dados as imagens do professor Dr. Moacir Saffer do estudo de Iwao Honjo. A sustentação dessa pressão negativa pode levar à ocorrência de retração e atelectasia da membrana timpânica, podendo evoluir para a perfuração e consequente acúmulo epitelial, formando o colesteatoma. Essa sequência de eventos é conhecida como teoria do contínuo, sempre bem lembrada pelo professor Dr. Sadi Saleiman de Porto Alegre. Essa condição pareceria existir ao longo de uma série de eventos contínuos, onde, depois de deflagrada por uma agressão como uma otite média secretora ou purulenta, se tornaria lentamente seromucoide, mucoide e, se não houver regressão espontânea ou terapêutica, para um quadro crônico. As mudanças estruturais nos espaços epitelial e subepitelial da orelha média seriam responsáveis por esse comportamento dinâmico. Dessa forma, uma pressão negativa sustentada na orelha média vai gerar efusão em seu lúmen, sendo um dos marcos iniciais das otites médias. A partir desse ponto, o subepitélio e mais tarde o epitélio reagem a essa situação adversa, ocorrendo a instalação das alterações histológicas que podem se tornar irreversíveis no interior da orelha média e que irão definir o sequenciamento patológico. Então, tudo isso pode ser evitado através de uma função tubária adequada, funcional e que faça os mecanismos de ventilação, drenagem e proteção dessa orelha média. Quero deixar aqui o meu agradecimento especial à doutora Luana Gouveia Tonini, que é médica otorrinolaringologista e exímia desenhista, pelas maravilhosas ilustrações feitas especialmente para esta aula. Tem aqui o meu e-mail para críticas e sugestões. Obrigado e até a próxima aula.